O WhatsApp bombou, como diz os meninos, de respostas. E o título da nossa pregação hoje é: a mulher, ela pode ou não ser pastora? E nós perguntamos aqui à luz da Bíblia. É interessante como muitas pessoas, a grande maioria, não tem conhecimento bíblico. Eles respondem apenas pelos seus achismos. Não tem conhecimento bíblico. A grande maioria, graças a Deus, respondeu que pode sim. Alguns responderam os contextos bíblicos e outros apenas responderam: eu aprendi na minha igreja que a mulher não pode ser líder de uma igreja. Quer dizer, eu aprendi na minha igreja. Então vamos à luz da Bíblia. O título da nossa pregação de hoje é: a mulher, ela pode ou não ser pastora de igrejas evangélicas? Eu quero pedir a você que está ouvindo esta pregação, que vai ouvir esta pregação, na hora que você ouvir, te inscreve no meu canal, participa, comenta, passa essa pregação para outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo vítima desse título que nós estamos vendo aqui, que as pessoas distorcem? A pergunta que eu fiz foi: a mulher, à luz da Bíblia, ela pode ou não ser pastora? E eu vou ministrar exatamente isso, vou colocar o meu pensamento à luz da Bíblia, não o meu achismo, mas vou colocar à luz da Bíblia. Vamos aqui. No livro de João, capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Vamos aqui. João, capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Espera aí, meu irmão. O que é que Jesus está dizendo? Ele é o cabeça, ele é o principal. Ele é o pastor principal, ele é o correto, o perfeito. Aquele que não tem pecado. Mas aqui na terra, qual é o pastor que é perfeito? Qual é o homem que só porque tem um título de pastor, ele é perfeito? Esse questionamento eu já começo como o Messias Santos, o homem que sou. Eu lembro que quando eu não era consagrado pastor, eu não era consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista, a missionário, eu não era copastor, aos olhos do homem eu não era nada. Eu já defendia o pensamento que eu tenho hoje. 2 pensamentos eu tinha naquela época. E continuo com esses 2 pensamentos ainda hoje, porque à luz da Bíblia também não encontrei nenhuma razão para que eu mudasse os meus pensamentos. O primeiro pensamento que eu defendi e defendo hoje como pastor, e quantas vezes me bateram dizendo: Messias, irmão Messias, o senhor defende essa ideia porque o senhor ainda não é pastor. Mas quando o senhor pastorear umas ovelhas, quando você for consagrado a pastor, você vai mudar. Primeiro, que eu defendi, defendo e defenderei. A igreja não é banco. Para a gente ver os pastores de hoje, e alguns de ontem também, e com certeza a maioria do amanhã, pregando só dízimo, ofertas e milagres. Só faltam pegar o 1,40, botar na cabeça do irmão para ele levar dinheiro para a igreja. Pastores mentirosos, que pegam água da servidora de água lá dos seus estados, e diz que aquilo é água santa, é água benta, é água não sei o quê. Mentira, estão vendendo a palavra de Deus. Dízimo está na Bíblia, está por várias vezes. Por várias vezes. Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento.
Está verdadeiramente em Malaquias, está em Êxodo, está em Número, está em Levítico, está em várias passagens da Bíblia. Mas está também em Mateus, está também em Hebreus, está em vários livros também do Novo Testamento. Agora, em minuto nenhum, a gente vê os homens que escreveram a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, ele obrigando a ninguém a ser dizimista. Ele obrigando a ninguém trazer dízimo, que se ele trouxer dízimo, ele vai ser um homem rico financeiramente. Isso é mentira. Eu defendi quando eu não era pastor e eu defendo hoje. Dízimo é uma questão de obediência. Se eu sou obediente à palavra, amém, meu irmão, eu vou dizimar sem precisar pastor picareta nenhum. Está mentindo no altar, quer dizer, quase obrigando as pessoas a ser dizimista. Deus não te obriga a ir para o inferno. Ele também não te obriga a ser dizimista. Para você obter os milagres de Deus, ninguém obtém os milagres de Deus comprando, porque Deus não é mercenário. A Bíblia diz claro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Se você é uma pessoa de fé verdadeiramente, você vai ser dizimista porque você crê na palavra e você vai acreditar que aquilo não vai te fazer falta. Agora, se você não é, você é desobediente, meu irmão, você não vai dizimar porque você não acredita. Agora, eu não posso, como pastor, estar vendendo a palavra de Deus, dizendo que se você for dizimista, você vai enricar no outro dia. Isso é mentira. Do mesmo jeito, a segunda coisa que eu defendia e continuo defendendo, quando eu não era pastor, eu não era consagrado a nada, eu já defendia. Hoje eu sou pastor, sou consagrado sim, e continuo defendendo essa ideia. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. A mulher pode ou não ser pastora? Nós lemos agora no livro de João, capítulo 10, versículo 11, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Só ele é o pastor original. Só ele é o pastor perfeito, 100% perfeito. E ele não está dizendo aqui qual é o homem perfeito. Qual é o homem que pode ou não ser pastor? Qual é a mulher que pode ou não ser pastora? Antes, eu já vou me posicionando logo, que eu não sei esperar. Senhoras pastoras, senhoras mulheres discriminadas dentro da igreja que você congrega, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode evangelizar no meio das favelas, você pode fazer cesta básica, você pode fazer sopão, você pode tudo. E sair nas favelas, sair em todos os lugares, alimentando essas pessoas. Você pode ganhar vidas e mais vidas lá fora. Aí você não pode. Aí você não pode pastorear. E o que você está fazendo? Não é pastoreando, não? Você pode ganhar vidas e mais vidas lá fora e o pastor ficar só na igreja, só em casa muitas vezes coçando o saco, não vai fazer nada. E você ganhando vidas lá fora, mas você não pode subir ao altar para pregar uma palavra. Você não pode ensinar a palavra de Cristo. O Senhor Jesus, ele disse claro, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E a maioria das mulheres oram muito mais do que muitos marmanjos que estão aí, que se dizem pastores e que pastores não são. São apenas comedores de dízimo e de ofertas. Faz o seguinte, meu irmão, vai na maioria das igrejas que tem uma pastora verdadeira lá. Tem um som de qualidade, tem um prédio de alta qualidade, bem cuidado, bem tratado, tem um púlpito de alta qualidade, tem umas irmãs com um conjunto de excelência, todos bem vestidas, tudo. Agora vai na maioria das igrejas que você vê por aí. Vai que os pastores são homens, vai lá para você ver a porcaria que tem lá. Agora vai ver o carro de luxo que ele anda nele. Vai ver a escola que os filhos deles estudam,
Vê se os filhos dele estão lá na escola pública. A mulher não, meu irmão. A mulher de natureza, ela é mais cuidadora. Ela é mais cuidadora de que verdadeiramente aquilo que o homem faz. Por isso que eu digo, Deus verdadeiramente, ele não faz acepção de pessoas. Aí chega um pastor um dia desse e diz: Pastor Messias, quando Pedro falou lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, quando ele usou que Deus não faz acepção de pessoas, aquilo, pastor Messias, é no livro de Atos, e o livro de Atos é um livro histórico. Aí, meu irmão, pega a Bíblia e rasga, bota no lixo. Que a Bíblia também é um livro histórico. A Bíblia é um livro do que já passou, do que estamos passando e do que ainda vai acontecer. Quando ele refere-se à profecia, ainda vai acontecer. Ou então, se o livro de Atos não pode ser tomado como verdadeiramente um livro doutrinário, arranca o livro de Atos, joga fora e rasga a Bíblia toda de uma vez. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 31, ele diz o seguinte, olha só: Paulo manda as mulheres estarem caladas. É isso aqui que muitos pastores usam a Bíblia enganosamente. A Bíblia está correta, enganoso é o pastor. Quando Paulo diz o seguinte: as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Você acha que Paulo estava dizendo que a mulher não podia falar na igreja? Você acha que Paulo era tão ditador de tal maneira que a mulher tinha que botar um gesso na boca e não falar dentro da igreja? Vai estudar, menino. Vai entender o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte: a mulher estava com seu marido ao lado dela, e o Paulo estava no altar pregando a palavra. Na hora que ela não compreendia o que Paulo estava dizendo, ela falava: oi, o que você está dizendo? O que essa palavra quer dizer? Ou então ela falava em voz alta para o marido dela: marido, o que ele está dizendo? Por isso que Paulo falou: as mulheres estejam na igreja caladas. Não era que a mulher tivesse com a boca fechada, travada, com um cadeado, que ela não pudesse falar. Não era isso. É que ela ficasse calada, ela parasse de interrogar, tanto ao marido como ao pregador que estava no altar. Paulo não era machista. Paulo não era os machistas que a gente escuta hoje nas igrejas. E no decorrer da pregação você vai ver o que eu estou dizendo. No livro de 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo, ele diz o seguinte: Paulo manda a mulher aprender com seu próprio marido. Olha o que eu falei lá no início. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele diz: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Vamos ler de novo? Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio. Paulo ensina para a mulher não se alterar com seu marido, não ficar questionando dentro da igreja com seu marido, porque ia tirar o que? A atenção das outras pessoas. Naquele tempo, a mulher não tinha a cultura que a mulher tem hoje. Naquele tempo, as mulheres não tinham a faculdade que ela tem hoje. Naquele tempo, a mulher não era empresária como ela hoje. Naquele tempo, a mulher não tinha o poder de decisão como ela tem hoje, porque o império machismo imperava muito mais. Se hoje, meu irmão, século 21, a gente vê deputado dentro da Câmara dos Deputados cuspir na cara de uma mulher e dizer que uma deputada federal tem que ganhar menos, que uma mulher tem que ganhar menos de que o homem, porque a mulher, ela engravida e passa tempo em casa. Agora, engraçado, mas quem engravida a mulher não é outra mulher, né? É um homem. Ou então o homem também deveria ganhar menos.
Porque se a mulher engravidou, quem engravidou, ela engravidou de um homem, não foi de uma outra mulher. E isso não é machismo? Em pleno século XXI, no decorrer da pregação, você vai ver qual é a minha posição. Mas eu acho que pela minha pregação, você já está vendo qual é a minha posição a respeito disso. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 35, Paulo ensina a mulher a aprender com seu marido, aquilo que eu já venho relatando. Ele diz o seguinte: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja aquilo que eu estava lhe falando desde o início da minha pregação. Paulo não era machista. A mulher é que ela estava reclamando no momento inadequado. Ela estava querendo aprender na hora da pregação, cortando a pregação de Paulo, de Silas e de outros homens de Deus que estavam ministrando a palavra. Com isso, Paulo não estava excluindo as mulheres. Ele diz claro aqui em 1 Coríntios 14, 35, que a maioria dos pastores machistas, eles usam esse versículo aqui de Paulo e todos esses 4 versículos que eu selecionei aqui no início da minha pregação, para mostrar que a mulher não pode ser pastora. A mulher não pode, ela deve, ela tem condição, ela merece pastorear. Escuta bem, meu irmão. Eu falava com a irmã agora no telefone há pouco tempo. E eu questionava para ela, se o Senhor Jesus não dá autoridade, se Deus não dá autoridade para a mulher pastorear, porque ela não pode ensinar, e por que Jesus não nasceu de um homem? Se só o homem é quem tem autoridade dada por Deus, se só o homem é quem vale alguma coisa para Deus, a mulher não vale nada? E por que Deus não escolheu Pedro, que era muito macho, para dar a luz a Jesus? Por que ele escolheu uma mulher? Porque ele sabe que a mulher é mais cuidadosa. A mulher, ela tem muito mais condição de raciocinar mais rápido, tomar decisões mais rápido. Ela tem muito mais capacidade para aprender do que o homem. Ela tem muito mais carinho pela obra quando ela faz do que a maioria dos homens. Aí chega muitos pastores, muitos camaradas e diz: ah, pastor Messias, é porque a mulher ela fala baboseira. Meu irmão, você não sabe não, liga a televisão, o que a gente vê hoje? Liga a televisão. Liga a televisão e escuta o que Edir Macedo fala. Que ele chamando até o Senhor Jesus de idiota. E escuta o que aquele camarada que vai: eu estou sendo perseguido. Escuta o que ele fala, vendendo a palavra de Cristo. Escuta. Escuta o que ele fala. Escuta lá o que o Fred Friston fala, não sei o que Duque. Escuta o que ele fala. Quer dizer, os homens podem falar 1001 besteiras, mas ele pode ser pastor. E a mulher não pode, porque algumas erras. Algumas delas fazem algumas besteiras também. Ou então, nesse caso, não precisava ter pastor nem pastora, porque todos falam besteira. O Senhor Jesus, ele falou claro, lá em João 10, 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor, o único pastor perfeito é Jesus Cristo, não tem outro. O único perfeito, meu irmão, de acordo com a Bíblia, é Jesus. Ele sim é o perfeito. Aqui na terra, homens e mulheres, nós vamos cometer erros. Nós vamos sim cometer erros. Eu cometo e assumo que cometo. Agora outros cometem erros, mas são santos do pau oco em cima do altar, sendo querendo ser mais santo do que os outros. Eu não, meu irmão. Eu não. Eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade para dizer que uma mulher, porque tem um sexo feminino, ela não possa pastorear. Eu não encontro isso na Bíblia. Pastor, o versículo que o Senhor está tomando como base, porque Deus não faz acepção de pessoas, está no livro de Atos 10, verdadeiramente 10:34, mas lá é um livro histórico, pastor, não é um livro doutrinário.
porque assim diz, pastor, a teologia. Vá com a sua gia, com seus sapos, com seus caçotes, para a casa do capeta. Mas não vem aqui dizer que a mulher não pode pastorear. A mulher pode, deve, merece pastorear sim, porque ela é digna sim, porque Deus, ao meu ponto de vista, se ele não faz acepção de pessoas para salvar, e por que ele faz acepção de pessoas da mulher para ganhar uma vida para ele? A Bíblia diz, meu irmão, que quando uma pessoa ganha uma vida para Jesus, lá no céu acontece uma festa, os anjos promovem festa por uma vida que se converteu. E essa mulher, quando ela está pregando a convenção em Cristo Jesus, ela não está exatamente pastoreando? Quando ela sai da sua casa para visitar uma irmã que está separando do marido, uma irmã que deslizou na fé, ela não está pastoreando? Davi, quando o urso pegou a ovelha de seu pai, ele foi lá e rasgou o urso ao meio, ele virou o urso ao contrário. Isso é o papel de um pastor, de uma pastora, apacentar as ovelhas do Senhor. Aí chega um pastor um dia desse, aqui em Fortaleza, quando eu falei, ele me disse, pastor, me dê uma pessoa que era pastora, que tem um nome de pastora na Bíblia. Eu disse, Raquel era pastora, sim. Raquel era pastora. E ele disse, pastor Messias, mas aquela pastora ali era pastor de bicho, de ovelhas. Eu digo, o senhor é bode? A Bíblia diz que o meu Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro santo, imaculado, sem manchas, sem defeitos. Por isso que lá no período da lei, na hora que uma pessoa pecava, ele levava um cordeiro, representando o cordeiro que tira o pecado do mundo. Precisamos parar de ser machista. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo, ele diz o seguinte, para Deus não há diferença de pessoas. Olha só, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Meu irmão, como é que a Bíblia diz que todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus? Ele está vendo aqui que eu e você em espírito somos iguais. Jesus não está falando aqui do sexo, quem tem a torneirinha e quem tem a caixinha. Não, Jesus está falando de almas. Nós, lavados, reunidos com o sangue do Cordeiro, transformado para Cristo. Para Deus não há homem nem mulher, sexo masculino ou feminino. Há vidas. E ele não faz verdadeiramente é o que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, quando ele diz o seguinte, nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem serva, não há macho, nem fêmea. Acabou. Acabou, meu irmão. Deus não está escolhendo aqui o pastor Messias porque é macho. A pastora Juliana, porque é fêmea. Ele não está escolhendo isso, ele está escolhendo homens e mulheres. Ele está escolhendo aqui na terra homens e mulheres. Ele está escolhendo homens que queiram ganhar vidas preciosas para a honra e a glória do meu Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está pregando. Já no livro, olha, escuta bem, meu irmão. Escuta bem. Débora, ela mandava em todos os, e até nos reis de Israel, Débora mandava em todos os homens. Ela era juíza e ela era profetisa. Vamos entender aqui, olha só. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Peraí, meu irmão. Se Deus
Verdadeiramente ele acha que só os homens podem mandar? E por que que Débora, uma velhinha de 70 anos, 70, 80 anos era mais ou menos a idade dela, e por que que ela era juíza e ela era profetisa? A profetisa é quem fala com Deus. E o que que eu aprendo hoje? Por que que Débora, ela tinha autoridade plena? E por que que naquele tempo a mulher já tinha autoridade plena? E por que que hoje uma mulher não pode pastorear? E por que que a mulher se mata dentro da igreja? E o marido, muitas vezes, cara preguiçoso. Aí ele é quem tem o título. Como eu vi um debate um dia desse. Se eu não me engano, o nome do programa é Vejam Só, acho que é. Duas mulheres. Uma defendendo que a mulher pode pastorear e outra defendendo que a mulher não pode pastorear. E essa que defendia que a mulher não pode pastorear, ela diz com esses detalhes. Não, a mulher pode até pregar, a mulher pode levar mensagem, a mulher pode fazer tudo, ela só não pode ser consagrada. Ô meu irmão, e peraí, quer dizer que para Deus agora há pirataria? Quer dizer que ela pode pastorear, ela pode ganhar vidas, ela pode servir Santa Ceia, ela pode fazer batismo, mas ela não pode ter um pedaço de papel chamado carteira de pastora? Qual é o melhor, meu irmão? É a unção de Deus ou é o pedaço de papel? É a unção de Deus na minha vida e na vida de outra pastora qualquer, de outro homem de Deus qualquer? Ou é o pedaço de papel? Eu estou canso de dizer, a minha carteira de pastor que eu tenho aqui na minha carteira, se eu não zelar por ela, ela é igualmente um pedaço de papel comum, ela é pior do que papel higiênico. Por que, pastor, que o senhor diz isso, que ela é pior do que papel higiênico? A minha carteira de pastor é grossona. Papel higiênico é fininho, ainda serve para alguma coisa. Se essa senhora que estava defendendo lá, uma advogada que estava defendendo que as mulheres não podem pastorear, elas podem verdadeiramente assumir cargo na igreja, ela pode fazer isso, ela pode fazer tudo na igreja, ela só não pode ser consagrada. Quer dizer, um pingo de óleo na cabeça de uma pessoa vale mais do que o Espírito Santo de Deus? Eu estou cansado de pregar isso também lá no meu ministério. O óleo, meu irmão, é uma simbologia do Espírito Santo de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não preciso de óleo. Quantas mulheres por aí são cheias do Espírito Santo de Deus, tem amor, tem caráter, tem responsabilidade na sua casa, tem respeito pela sua família, tem respeito pelo seu esposo, tem determinação dentro da igreja da qual ela congrega. E por que ela não pode ser pastora? Por que ela não pode? No livro de Atos, capítulo 21, versículo 9, ele diz o seguinte: tinha esse 4 filhas, donzelas, que profetizavam. A Bíblia está falando aqui no Novo Testamento. Esse aqui era Filipe. Filipe tinha verdadeiramente 4 filhas que eram profetisas, que verdadeiramente levava a palavra de Deus, que falava de Deus e transmitia o que Deus estava falando para toda a igreja. A pergunta que eu te faço, minha irmã: por que o homem pode pregar a palavra, que muitas vezes ele prega os achismos dele, não o que a Bíblia está dizendo? E por que a mulher não pode pregar a palavra de Deus verdadeira? Senhores pastores, o senhor pode ser machista lá na sua casa, com as suas negras. Aí você pode. Agora, no altar do meu Deus, você não tem o direito, pastor, de dizer que uma mulher de guerra, ela não pode pastorear. Porque não tem texto bíblico que dê direito o senhor a dizer que a mulher não pode pastorear. O único que dá direito ao senhor dizer que uma mulher não pode pastorear é o seu machismo. Porque muitas vezes
Você nasceu de um pai que já humilhava a sua mãe desta maneira, e você continua humilhando a sua mulher, humilhando as irmãs dentro da igreja, achando que elas não podem pastorear. Elas podem, elas devem, elas merecem pastorear. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Profetiza, fala aos homens verdadeiramente aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Quando no livro de Atos, capítulo 10, 34, ele diz o seguinte: e abrindo a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí chega os defensores da mentira e diz o seguinte: pastor Messias, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, para curar, para libertar. E se ele usou um anjo menta para falar com o profeta, para falar com Balaão, e por que ele não pode usar uma mulher no altar? Para ganhar vida, para salvar, para curar, para transformar. Por que ele não pode? Parem, senhores. Aqui é o pastor Messias Santos que está falando. Eu estou pregando direto aqui dos estúdios da Fortaleza FM, eu estou ao vivo. Você que está me vendo pelo site, eu estou ao vivo. Pregando que o senhor pare de mentir. Pare de enganar. Sabe por que isso? Que muitos pastores defendem que a mulher não pode ser pastora, porque eles sabem que se a mulher abrir uma igreja bem ali como pastora, ela vai levar o rebanho dele todinho para lá. Porque ela sabe cuidar, ela sabe tratar, ela tem bálsamo do Senhor para derramar sobre as ovelhas do Senhor. E a maioria das pessoas que você machuca hoje, pastor, se essa pastora abrir uma igreja ali na esquina, eles vão para lá porque eles gostam de ser pastoreados. Meu pensamento pessoal do pastor Messias com base bíblica: a mulher pode, deve, merece pastorear sim. Assim como algumas mulheres erram pastoreando, que tem cada coisa aí que é triste. Eu não estou falando aqui dessa febre que está acontecendo aqui, qualquer manezinha também abre um buraco ali na esquina e já se titula pastora. Assim como a maioria de muitos machos bestas. Abre um buraco bem acolá e já se intitula pastores. Não, eu estou falando daquela mulher capacitada, daquela mulher que estuda, daquela mulher que se debruça na palavra do Senhor Jesus, daquela mulher que aprende a ganhar vidas. E eu vou orar por você. Você que está sendo machucada, você que está sendo ferida, você, pastor, verdadeiramente que também está sendo oprimido, vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Santo de Israel, eu venho nesse momento, Pai Santo, abençoar esta mulher, abençoar esse homem, Pai, que anda na Tua palavra, Senhor, e eu te peço, Pai Celestial, abre os olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, abre os olhos desses homens, meu Deus, machistas, que estão pregando não a Tua palavra, mas o achismo dele. E eu abençoo a cada pessoa que vai compartilhar esse vídeo, que vai se inscrever no meu canal, Pastor Messias Santos, do Ministério Resgatando Vidas. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Eu quero pedir a você